Esse é o canal Bíblia do Zero, eu sou a Érica Rocha de Oliveira e a gente vai continuar a nossa leitura do livro de Gênesis agora no capítulo 3. Já lemos o capítulo 1 no vídeo, né? 2 vídeos para trás, capítulo 2 no vídeo anterior, e agora a gente vai continuar a leitura aqui do capítulo 3. Minha Bíblia é NVI, nova versão internacional. Você pode pegar sua Bíblia aí na versão que você tiver. Algumas palavras podem dar alguma divergência, mas não tem problema, o sentido é o mesmo. A gente vai lendo, conversando, pensando, lançando perguntas, como nós fizemos nos capítulos anteriores, ok? Vamos iniciar então? Capítulo 3, versículo 1. Vamos lá. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Ponto. Já paramos aqui no 1, tá? Então, vamos ver algumas questões interessantes aqui desse primeiro versículo. Então, primeiro, a serpente é um animal selvagem, não era domesticado, ok? E ela foi conversar com Eva. Aqui já soou estranho. E Eva não achou estranho uma serpente vindo conversar com ela. Então, assim, será que os animais falavam? Será que havia algum tipo de comunicação entre os humanos e os animais? Porque não houve um espanto, né? Pelo menos não está descrito aqui que a Eva ficou, meu Deus, a serpente falando, né? O que a gente imagina hoje, falava, uma cobra falar comigo, falar, pô, ou eu tô muito doida, né? Não sei, mas não houve nenhuma ênfase em qualquer tipo de espanto da Eva no fato da cobra chegar e falar com ela. Então, né, esse questionamento aí é interessante. Será que os animais falavam? Será que havia algum tipo de comunicação entre os humanos e os animais? Eles se entendiam de alguma forma? Aparentemente, sim, tá? Porque a Eva não se espantou. E aí, olha que interessante. Ela joga uma pergunta, tá? Diferente da ordem que Deus deu. Tá? Então, primeiro ela vai checar o que é que você sabe. Tá? Olha que interessante. Então, isso aqui já é uma estratégia, tá? Que a gente pode já usar aí para poder analisar algumas atitudes, alguns comportamentos aí que levaram o homem à queda e que podem acabar se repetindo com a gente no nosso dia a dia, tá? Então, primeiro, a serpente representa Satanás aqui no caso, né? Ele jogou uma pergunta para checar o que é que Eva havia entendido. Lembrando que, quando Deus deu essa ordem, Eva não tinha sido criada, tá? Então, ela recebeu essa ordem de Adão. Adão repassou essa ordem para Eva. A Eva não tinha sido feita. Se a gente voltar no capítulo 2 lá, você vai checar isso. Tá? Ele deu a ordem para Adão. Depois, ele fez cair um sono sobre Adão, tirou a costela dele e criou Eva. Não há nenhum indício de que Deus repetiu ele mesmo essa ordem para Eva, tá? Se aconteceu assim, não tem como a gente saber. Mas partindo do pressuposto que está escrito, Eva provavelmente recebeu essa instrução de Adão. E aí ela perguntou lá, foi isso que Deus disse? Não comam de nenhum fruto, né, do jardim, ou seja, jogou uma isca e aí a Eva foi lá e respondeu. A gente vai ler agora o 2 e o 3 para poder continuar essa história. Versículo 2 e 3, eu vou ler aqui, ó. Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Ou seja, não foi isso que Deus disse, tá? Então, ela meio que corrigiu a pergunta que tinha sido feita para ela e completou. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim e nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Poxa, a Eva não estava errada, cara. Ela repetiu a ordem certinho. Tá? Ela nem foi ela que recebeu, mas ela decorou o que a instrução. Então, assim, vamos lá, vamos meditar. Decorar e saber não é o suficiente. Pegou? Às vezes, muitas vezes a gente sabe quais são os mandamentos, né? Os preceitos, os estatutos, mas saber é um degrau. É o primeiro degrau, vamos dizer assim. Depois tem outros, ok? Então, Eva sabia. Ela não estava mal informada, nem estava confusa com a ordem. Ela estava muito consciente do que era a ordem. Ela repetiu lá. Não foi isso que ele disse, não.
ele diz que a gente pode comer de qualquer árvore, menos daquela. Nem toca, porque senão vocês vão morrer, tá? Então, é um alerta aí pra gente pensar. Só o conhecimento, né, não basta. A gente precisa ir para um nível um pouco mais profundo para evitar os tropeços e as quedas, né? Eu gosto sempre de tentar me colocar no lugar dos personagens, né? Quando eu leio, eu falei, pô, será que eu faria diferente? Eu acho que dificilmente, tá? Mas, assim, é bom estudar, porque aí com esse tipo de análise a gente consegue traduzir para o nosso dia a dia e tentar errar menos, tentar ficar mais atento, né? Quando as propostas ruins aparecem, as ciladas aparecem, você já faz uma associação mental com o que você leu e aquilo já te salta de uma maneira diferente. Opa, acho que não é uma boa proposta, acho que tem alguma cilada aqui. Então, é por isso que a Bíblia é um livro muito, muito importante, porque ela vai trabalhando na nossa mente e vai deixando a gente mais conectado. Essa conexão com Deus é muito importante para evitar os erros na nossa caminhada aí. Vamos continuar a leitura, então. Versículo 4 e 5. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Pausou, tá? Então, a serpente ela não questionou a ordem, ela questionou a consequência, tá? Ela abriu na mente da Eva, tá? Uma dúvida quanto à consequência do erro. Não ele falou, olha, porque ela falou assim: se eu comer, eu vou morrer, tá? Então a ação é comer, a consequência é a morte. Então a serpente veio falar assim: não, se você comer, não vai ser essa consequência, vai ser outra, tá? Então o engano foi acreditar que a consequência que Deus havia dito não era real, tá? Então pega essa daí também, tá? Então, nossos erros têm consequência sim, e às vezes o diabo vem tentar nos enganar e falar assim: não, isso aí não tem nada a ver, né? Enfim, né? Eu tô pregadora hoje demais, eu não vim aqui pra pregar, eu vim só pra ler. Então vai, foca, Érica, foca. Então, bora lá. Vou continuar a leitura aqui do 6 pra frente, ok? Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para ela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, e o deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois, estou no 7 agora, se abriram e perceberam que estavam nus, então juntaram folhas de figueira para cobrir-se, tá? Então a Eva, ela falou, pô, realmente, às vezes a consequência não vai ser tão grave assim, né? A serpente jogou a ideia de que se ela comesse, ela seria como Deus, que ia conhecer o bem e o mal. Não pareceu tão ruim para ela isso. Ganhar conhecimento, ou seja, se tornar mais inteligente de uma certa forma, tá? E aí, ela não acreditou que ela morreria, né? Então, a consequência que foi dita lá para Adão, ela descartou, né? Falou, não acho que não é isso que não vai acontecer, não. E, de fato, ela não morreu, né? Fisicamente, como a gente tinha comentado no capítulo 2 lá, que falou, pô, Deus falou que ia morrer e não matou os dois, mas não era sobre esse tipo de morte que ele estava falando, tá? E deu pro marido e o marido comeu, tá? Então, assim, também aqui nesse versículo aqui não relata nenhum tipo de briga entre os dois, tá? E nenhum tipo de resistência de Adão quanto a comer o fruto. Aparentemente foi uma coisa, dá essa sensação de que foi uma coisa, toma aí, come. Mesmo porque, como havia dito que se comesse ia morrer e a Eva comeu e não morreu, então acho que Adão falou, pô, realmente a consequência não é essa. Tá? Então, muitas vezes a gente se engana com a consequência. A gente espera algo, mas Deus não está falando exatamente daquilo. Então, a morte de que Deus falou aqui no capítulo 17 no versículo 17 do capítulo 2, não era uma morte física, tá? E mesmo porque, assim, olha que interessante, ninguém tinha morrido ainda, né? Ninguém tinha morrido ainda, então, como é que eles iam temer uma coisa que eles nem sabiam o que era? Né? É bem interessante pensar nisso, né? Não havia tido morte ainda. Eles eram os primeiros seres humanos aí, então eu não sei nem se eles sabiam o que é morrer, né? É meio... né, complicado. Então, é como você acreditar numa consequência que você nem sabe o que é. Tá? Então,
a Bíblia trabalha muito nessa questão, né, da gente crer em coisas que a gente não sabe nem o que é, não sabe nem explicar, tá? Mas Deus exige de nós essa fé. Então, ele exigiu aí... Então, por exemplo, tem várias situações na Bíblia onde isso ocorre, tá? Tá vindo na minha mente aqui o próprio Noé, que a gente vai chegar aqui no livro de Gênesis, tá? Vai chover e vai ter um dilúvio. Nunca tinha acontecido, cara. Nunca tinha acontecido, tá? Então, assim... E Noé foi lá e creu, diferente de Adão, tá? A morte não havia acontecido aqui. E Adão não creu, diferente de Noé, tá? Então, por isso que Noé foi o segundo Adão aí, no caso, né? E tem outras situações, né? De coisas que não haviam acontecido ainda e Deus exigiu de certos personagens crerem em algo que não tinha nem como explicar. Foi o caso aqui, tá bom? Vamos continuar a leitura. Versículo 8. Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor que andava pelo jardim, olha que interessante, ele andava como uma pessoa, né? Ele podia voar, né? Não sei, ele andava, tá? Quando soprava a brisa do dia, tá? Que era o horário que ele andava, esconderam-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. 9. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, onde está você? Vou continuar, tá? 10, ele respondeu, ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Então, você percebe que aqui ele já havia perdido a inocência, tá? Tanto é que ele quis cobrir as suas partes, tá? Então, essa atitude de Adão e de Eva, né? A consequência foi a perda da inocência, como a gente comentou, muito possivelmente... A partir de agora, eles não eram 100% bons, né? A essência não ia pender naturalmente para o bom, mas agora ia sempre pender para o mal primeiro e para fazer o bem ia ser sempre uma briga, ia exigir uma força para realizar o bem, né? É uma conjectura da minha cabeça, né? Mas faz um pouco de sentido, né? Então, aqui é bem claro que eles perderam a inocência, por isso que eles se esconderam, né? Ficaram com vergonha da nudez deles dois, coisa que... Antes não tinha, né? Eles andavam de boa lá, se encontravam com Deus de boa e tá tudo certo. Porque não havia nenhum tipo de malícia, né? No caso, é o que eu imagino aqui. Versículo 11. E Deus perguntou, quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Ó a pergunta de Deus. Eu acho que ele sabia, gente. Oxe, ele só fez a pergunta só para ver o que Adão ia responder, né? Disse o homem, perdão. Foi a mulher... Ai, foi a mulher que tu me destes por companheira que me deu o fruto da árvore e eu comi. Eita, só aqui já dá uma pregação também, né? Eu já tô muito da pregadora. Aí, ó, mais uma coisa pra gente aprender aqui, para não fazer, né? Um exemplo que a gente tem que tentar ir contra. Adão não assumiu a responsabilidade do seu erro, tá? Então a gente tem ó, uma frasezinha aí, a síndrome de Adão, né? Não fui eu, foi a fulana que veio e falou pra mim e não sei o que lá. Então, assim, assumir o seu erro, assumir a sua responsabilidade diante das coisas erradas que você faz, que eu faço, é o primeiro passo, tá? Coisa que Adão não fez aqui, tá? Ele colocou a culpa na mulher, mas ele poderia ter se recusado. Tá? Então, assim, tudo que nós fazemos de errado, nós temos uma escolha. A gente poderia ter escolhido fazer o certo. Tá? Então, primeira coisa aqui para a gente aprender com essa questão de Adão aqui, especificamente nesse diálogo dele com Deus, vamos assumir os erros. Não vamos jogar a responsabilidade daquilo que nós fazemos de errado ou daquilo que dá errado nas nossas vidas em outras pessoas. Ah, mas teve a interferência. Teve, mas você tem sempre a escolha. Você sempre tem a escolha, tá? De acreditar ou não nas pessoas, de ouvir ou não as pessoas, de reagir ou não de certa forma, de falar ou de ficar quieto. Você tem a escolha, tá? Então, a responsabilidade é sua, mais sua do que dos outros. Porque quem tem que ter controle emocional, quem tem que ter domínio próprio, igual Gálatas, a gente vai ver bem mais lá na frente, somos nós, tá? Então, o Adão foi lá, né? E aí, vamos pro 13. O Senhor perguntou, então, à mulher, que foi que você fez? E a mulher respondeu, foi a serpente que me enganou e eu comi. Eva fez a mesma coisa que Adão. Érica, você faria diferente? Não sei não. Morrendo de medo? Não sei, né? Às vezes a gente
por medo da consequência que eles não acreditaram, né? Mas que agora está se mostrando muito real, ele tentou dar uma pedalada para sair fora, tá? Então, isso é muito da natureza humana, você querer driblar as consequências e reagir de formas não indicadas, vamos dizer assim, né? Então, assim, não assumir o teu erro, com medo de piorar as coisas para você, né? Então, é bem interessante isso aqui, a gente tentar se colocar no lugar e falar, pô, será que eu faria diferente? Né? O Deus Todo-Poderoso chegando para me interrogar, para me pressionar e para... Como que a gente reagiria? Então, a gente tem que pedir ao Espírito Santo que nos ajude, né? A ter atitudes diferentes dessas aqui que nós temos lido. Vamos continuar aqui, tem mais coisa. 14. Versículo 14, né? Então o Senhor declarou à serpente: uma vez que você fez isso, ou seja, enganou meus filhos, criou esse plano aí, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, e o pó comerá todos os dias da sua vida. Então, aqui já deu um bug. Como assim que você vai rastejar sobre o seu ventre? Sobre o seu ventre? A serpente não rastejava? Pelo jeito, não. Então, ela tinha perna? Não sei. Ela voava? Não sei, cara. Que doideira que é essa? Como é que será que devia ser essa serpente? Devia ter um pouquinho mais de descrição desse animal aqui, mas... E outra, ele não falou que ia tirar as patas dela e tal, assim. Então, eu acho que ela voava, né, meu? Não sei. Meio estranhão isso aqui, né? Então, ele amaldiçoou, tá? E tanto é que até hoje a serpente é vista como um animal peçonhento, um animal traiçoeiro, um animal de imagem negativa, né? E ela é uma predadora, tá? Ela é uma venenosa em alguns casos, né? Não em todos, tá? Mas tem outros animais que também têm veneno, também são predadores e não são tão rejeitados aí quanto as cobras, mas aí isso aqui já tá, né, determinado desde o início aí, tá? Então, como será que essa serpente se locomovia antes dessa maldição aqui, hein? Eu acho que ela voava, hein, cara? Mas serpente voando, serpente voadora. Tem uns filmes, né? Tem um seriado aí que eu assisti um tempo atrás aí de uma serpente que voava aí, coisa feia mesmo o negócio. Se for um negócio daquele lá, a Eva era corajosa, hein? Trocar ideia com uma cobra voadora, meu. A cobra rastejando já não é legal, imagina ela voando. Tô de boa, mas pelo jeito é isso aí, né? Vamos continuar. Versículo 15, estamos caminhando aí pro final, tá? Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Meu pai do céu! Que é isso, cara? Que versículo maluco! Você percebe que ele já não tá falando de nada que tá acontecendo aqui, nesse momento, tá? Ele já tá falando de coisa lá da frente, ou seja, ele já passou a linha do tempo aí e tá falando de coisa muito além, tá? Então, muitas vezes as palavras, né, que a gente vai ler, se você tentar aplicar ao contexto que tá acontecendo ali naquele momento, não vai fazer um pingo de sentido. É o caso disso aqui, tá? Então, porém, inimizade, tá? Entre a serpente, tá? E a descendência, tá? Ou seja, Satanás e o homem, tá? A descendência da serpente seria aí, imagino, tá? Tô vendo aqui o que eu pesquisei a respeito, tá? Pode ser que a descendência da serpente e a descendência da mulher seja a humanidade, tá? E Satanás e os seus anjos aí, vai haver essa luta, tá? Uma inimizade, uma luta, é a luta espiritual aí que nós diariamente temos que lutar, ok? E aí, vamos lá. Este lhe ferirá a cabeça, ou seja, o descendente da mulher. Quem é o descendente da mulher? Ou seja, o ser humano mais importante da raça humana? Jesus, tá? Lhe ferirá a cabeça, tá? Porque existem versículos falando que Jesus, né, esmagou a cabeça da serpente, que nós também temos essa, pelo poder de Jesus, esmagará Satanás debaixo dos nossos pés, ok? E ele... Aliás, a serpente ferirá o calcanhar desse descendente, tá? Possivelmente, isso aqui é uma referência à morte na cruz, tá? Que representa uma ferida
pequena, tá? No corpo do descendente, tá? Fala que ela vai ferir o calcanhar, tá? É uma ferida pequena, né? Então, assim, não é uma ferida para morte. Então, ele já, possivelmente, já tá falando sobre, nós estamos em Gênesis 3, cara, já tá falando lá na frente já. Mas, se você, né, conhece uma outra explicação para isso, comenta aí, tá? Foi o que eu encontrei, porque realmente é uma coisa muito, né, além aqui, ele é muito mais profunda, são palavras muito mais profundas que dizem respeito a vários acontecimentos bíblicos, todos ao mesmo tempo interligados, só nesse versículo 15 aqui, tá? Então, bora continuar. Versículo 16. A mulher, ele declarou, ele quem? Deus, tá? Então, Deus está declarando palavras, tá? Só que não são palavras de bênção, são palavras de consequência, tá? Do erro deles aqui. Então, primeiro, ele amaldiçoou a serpente. Agora, ele vai falar com a Eva. Multiplicarei... Ai, já tô com raiva, nem comecei. Ai, Eva, multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Ai, que raiva. E com sofrimento você dará luz a filhos. Eu sei bem que é isso. Obrigada, Eva. Agradeço. Agradecida. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. Ai, agora começou a briga e a polêmica, hein? Ai, caraca. Então, vamos lá. Primeiro, a gente xinga a Eva, né? Porque aí, quem já passou aí por uma gravidez, né? Seja parto normal ou cesárea, quem já sentiu o gostinho da contração, né? Fora todas as alegrias da gravidez e tudo mais, né? Tudo aquilo que a gente passa foi graças à nossa querida aqui, tá? Consequência que foi passando de geração em geração. Quem teve também um parto normal aí, né? E agora nós vamos dar uma chapuletada no feminismo. Já no começo da Bíblia, já. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. Acabou. Acabou. Aqui ele já declarou para a mulher, ó. Dá uma segurada aí, porque o cabeça é ele, não é você, amiga. Tá? Então, começou daqui, tá? Então, não tem o que fazer contra uma ordem do Todo-Poderoso, tá? Não lute contra uma ordem do Todo-Poderoso, é o conselho que eu te dou, porque assim, não vai dar bom, tá? Então, seu desejo será para o seu marido, tá? E ele a dominará, ou seja, na hierarquia, homem e mulher. Ai, mas eu não concordo. Não estamos aqui discutindo o que nós achamos. Você tem o direito de achar, né? O que você quiser, eu tenho o direito de achar o que eu quiser, tá? Nós estamos aqui para falar sobre o que está escrito. O que está escrito é isso, tá? Então, pensa que ficou bom pro homem? 17, versículo 17. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, ou seja, entre uma orientação de Deus e uma orientação da esposa, o marido foi lá e obedeceu à esposa. Olha que perigo! Olha que perigo! Tá? Então, assim, o sacerdote da casa é o marido e Deus vai trazer a palavra sobre ele, tá? E ele tem que ouvir o que vem de Deus, tá? Não vai fazer igual Adão, não. Vai ouvir lá, né? A esposa, porque às vezes a esposa vai falar A e Deus vai falar B, e aí, você vai obedecer quem? Complica. Então vamos lá. E aí vem a maldição. Maldita é a terra com sofrimento, por sua causa, desculpa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida, ou seja, colocou sobre o homem, tá? Essa maldição de que para ele poder comer, ele vai precisar de um esforço, coisa que não havia no jardim, tá? As coisas eram produzidas naturalmente, o homem só tinha a missão de cuidar e colher. Aqui não, aqui ele vai ter que fazer a coisa acontecer, tá? 18. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo, tá? 19. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó
voltará. Voltará lá, viu? Então, o Adão aí, ele foi condenado com essa responsabilidade, tá? De fazer acontecer e com dificuldade, tá? Não era simplesmente plantar, não. Ele ia ter que lidar com espinhos e ervas daninhas, ou seja, problemas, situações que ele teria que contornar e esforço físico, árduo trabalho para poder conquistar, né, o ganha-pão dele aí, ok? É interessante aqui, ó, ele ainda fala se alimentar das plantas do campo, tá? Tá? Ele ainda fala que ele não fala de comer animal aqui ainda não, tá? Ainda não. Nesse trecho aqui, ele tá falando aqui, ó. Ela lhe dará espinhos, tá falando da terra, e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Não falou nada de animal por enquanto. Vamos seguindo aí, tá? Versículo 20. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade. Quem deu o nome de Adão, então? Não fala, né? Porque até aqui é a primeira vez que o homem é chamado de Adão. É aqui, tá? Então, não sei se Adão escolheu o próprio nome, tá? Mas ele que escolheu o nome da Eva, tá? Mas aqui não fala assim, ó, Deus deu o nome para essa criatura de Adão. Então, aqui é a primeira vez que chama o homem de Adão, no versículo 20 do capítulo 3. E aí fala que ela seria mãe de toda a humanidade. Eita, nós! Aí já deu uma complicada. Vai dar uma complicada. Esse versículo vai dar uma complicada no capítulo 4, tá? Porque se ela foi a mãe de toda a humanidade, todo mundo saiu dela, tá? Aí, quando ele vai falar de povoamento, né, de multiplicação aí de povos na Terra, dá uma, né, complicada aí no negócio. Mas, bora lá. Então, assim, tá escrito. Ela seria a mãe de toda a humanidade. Então, é legal, né, que tem, se você pesquisar aí sobre erva mitocondrial, vai cair nisso aqui, né, que foi feita essas pesquisas aí anteriores para saber, e nós todos temos um DNA em comum, como se a gente tivesse vindo de uma mesma pessoa, né? Como se toda a humanidade é uma pesquisa complexa, para quem gosta de biologia, de genética, vai fundo aí, tá? Se é a tua área, vai que vai, tá? Mas é uma teoria aí de que toda a humanidade saiu de um mesmo ser, tá? Então, por isso que chama Eva mitocondrial, por causa dessa personagem aqui, ok? E faz sentido, né? Com esse versículo 20 aqui, ela seria mãe de toda a humanidade. Então, pode ser que essa teoria aí esteja, ó, finalmente, ciência e Bíblia, dando a mão e tamo junto aí, né? Uma raridade, mas... Versículo 21. O Senhor, Deus, fez roupas de pele e as vestiu Adão e sua mulher. Aqui também não fala pele de quê, tá? Mas se for pele de animais, eu não sei se há alguma versão aí vai ter pele de animais, tá? Então, possivelmente, ele matou aí os primeiros animais para poder vestir, tá? Então, possivelmente, a partir daqui, os animais começaram a serem mortos, né? Para poder servir o homem de certa forma aí, não só como alimento, mas também como vestimenta e tudo mais, tá? 22. Então disse o Senhor Deus, agora o homem se tornou como um de nós, tá? Então, vamos voltar lá no que a serpente tinha falado para Eva, tá? No versículo 4. Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Então, aqui no 22, Deus está falando, agora o homem se tornou como um de nós, plural de novo, igual façamos lá do Gênesis 2. 2? Não, 26, plural, tá? Então, mais uma vez aí, uma evidência de que ele não estava sozinho, tá? Para quem crê na Trindade, é uma evidência aqui, tá? Se você não crê na Trindade, então precisamos aí pesquisar mais profundamente quem é que estava com ele na fundação de todas as coisas aí, tá? Então, ó lá, se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Pô, a serpente não estava tão errada assim, não.
Só que ela apresentou, tá? Essa oportunidade como um bom negócio. Ah, então é isso que o diabo faz. Ele te apresenta uma oportunidade como um bom negócio. Mas na verdade, não é, tá? Então, há caminhos que para o homem parece direito, tá? São versículos que eu tô citando aí que a gente vai ver bem mais pra frente. Mas no fim aí é morte, tá? No fim vai gerar morte. Então, assim, a serpente não mentiu não pra Eva, tá? Ela só apresentou de uma outra, ela distorceu uma verdade. Então o diabo ele não precisa nos enganar com uma mentira, porque a mentira total ela repele, tá? Ainda mais quando você conhece uma parte de uma verdade. Agora, uma mentira distorcida, aí te confunde, tá? Então a gente é pego na falta de conhecimento, a gente é pego na confusão, quando a gente não sabe o que fazer. Oh, Deus nos ensina o que fazer, tá? Então vamos continuar. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma e viva para sempre. Pô, tinha a árvore aqui da imortalidade, meu caro. Eita! Eita! Então, assim, ó, já que ele agora, vou usar as minhas palavras, já que agora ele vai nascer, não vai nascer predisposto ao bem como antes, então a gente não vai deixar ele ser imortal. Então, havia uma possibilidade do homem ser imortal? Sim. Havia uma intenção e um desejo de o homem ser imortal? Aparentemente, sim. Senão, ele não teria criado a árvore da vida e nem teria falado assim, ó, não vamos permitir que ele coma dessa árvore. Tá? Então, assim, havia uma intenção de permitir que ele comesse dessa árvore, caso ele não tivesse errado aqui nessa situação. Mas também eu fico pensando assim, se Adão não tivesse errado aqui, e ele fosse virar imortal, cara, ele ia ficar a vida inteira sem pecar, velho. Sei não, né? É uma expectativa, né, alta, né? Porque eu acho que a serpente ou o Satanás, em várias formas, ia continuar tentando e tentando e tentando e tentando e tentando, até que um dia isso ia ser meio que inevitável, né? De outras formas, mas não sei, penso eu, né? Porque a gente é tentado, não é uma vez só, né? Várias e várias e várias e várias e várias vezes. Então, acho que a estratégia é a mesma, né? Enfim. Por isso, 23, o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Então, expulsou o homem do jardim, tá? É bem interessante. 24, depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Ô, cara, isso aqui é muito da hora, né, meu? É muito, muito legal isso aqui. Será que tem algum lugar aí, nessa região aí do Oriente Médio, que tem um mistério desse aqui ainda? Será? Porque assim, ele não fala que ele excluiu o Jardim do Éden, né? Ele tirou o homem de lá, mas assim, permaneceu o jardim com querubins e uma espada guardando esse local. Então, será que tem, gente, aí no Oriente Médio algum lugar tipo o Triângulo das Bermudas, assim, um negócio meio que ninguém sabe explicar? Uma parada assim, ó, ali ninguém chega. Talvez seja até É que aqui não fala que o Jardim do Éden era num monte, né? Porque às vezes pode ser um lugar de difícil acesso, né? Que as pessoas não consigam chegar com facilidade, talvez por causa da altitude ou da profundidade, não sei. Mas é muito. Se você souber de alguma coisa aí sobre esse tema aí, coloca aí pra gente, porque é bem interessante pensar nisso aqui, né? Ele não fala assim, ó, vou destruir o jardim, vou arrancar a árvore da vida, vou levar pra outro lugar e acabou, não tem mais jardim. Não. Ele fala assim, ó, vou tirar o homem do jardim. Ou seja, o jardim permaneceu. Ele só tirou o homem do jardim, tá? Expulsou ele para uma terra onde ele teria que arar para produzir, ou seja, a terra não ia produzir sozinha, tá? Que a região aí de Israel e do Oriente Médio aí, apesar de ser fértil, né? É um solo arenoso, não é um solo muito, né? Fácil aí de plantio, não. E colocou a leste do jardim, a leste, que rio que era no leste ali, gente? Ó, leste é a região da Síria, perto do rio Tigre.
vários querubins com uma espada flamejante. Flamejante para mim dá a sensação de ser labareda, né? Que se movia, ou seja, guardando o caminho para a árvore da vida. Caraca! Bem, coisa para pensar, hein, gente? Coisa para pensar. Então, será que existe aí essa localização aí que tem algum mistério, alguma coisa sobrenatural, onde as pessoas não consigam se aproximar? Não, confesso que nunca pesquisei sobre isso. Se por acaso eu encontrar alguma coisa na leitura do capítulo 4, que é o próximo vídeo, eu dou uma recapitulada e apresento qualquer coisa que eu ache a respeito disso aqui. Porque é uma coisa para se pensar, né? Falar, pô, não sei por quanto tempo esses querubins vão ficar lá, né? Às vezes ele tá lá ainda, né? Com essa espada flamejante aí, né? E, enfim, é isso. Por hoje é isso, gente. Capítulo 3 finalizado. Próximo vídeo, leitura do capítulo 4. Até a próxima.